Bom dia, a paz do Senhor, os alunos do básico aí de sábado, LV2. Vamos falar sobre o profeta Amós, né? Que era cultivador de sicômoros, uma espécie de figo silvestre, cuidava de rebanhos, né? Não era profeta, mas foi chamado para profetizar. Tá? Ele habitava em Tecoa, uma vila que ficava a 15 quilômetros de Jerusalém, tá? E Deus o chamou para levar uma mensagem ao Reino Norte, os abusos do Reino Norte. Ele, assim como Oséias, vieram antes de Isaías. Tá? E ele profetiza ali por volta do ano 160 a 760 a 750 antes de Cristo. Tá? Ele vem denunciar os abusos, tá, das nações de Israel, tá, e depois fala da restauração, tá, da restauração que Deus faria. Tá, falando dos abusos morais, idólatras, nós vamos ver. Tá, eu estou com a mochila de vocês, legal? Como eu falei, no tempo de Jeroboão II, o Israel era próspero politicamente, socialmente, tá? E havia prosperidade material. Entretanto, era um povo decadente, tá? Um povo que vivia em decadência espiritual, tá? E aí que adianta? Não adianta nada, né? E ele é chamado para poder denunciar. Tanto é que se você ler o capítulo 7 de Amós, deixa eu ver se eu lembro o versículo aqui. E respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro, cultivador de sicômoro. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Ele mesmo diz que não era profeta, mas foi chamado por Deus, a levar a mensagem. Ok? Ele vai começar a denunciar todo o sistema político, a denunciar todo o sistema social, todo o sistema religioso que havia se corrompido, havia entrado no estado de decadência espiritual. Então, em Joel capítulo 2, em Amós capítulo 2, 6 a 8, ele fala assim: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4, não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos, suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, eles pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram a mesma moça para profanarem o meu santo nome. Então aqui nós temos duas alternativas. Ou o pai e o filho tinham relação com a mesma mulher, não era a mãe, a madrasta, ou a mulher cometia adultério com o jovem. Mas diz que os dois entravam na mulher e se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa de seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado. Então você já vê idolatria. Olha como a questão social havia sido corrompida, a questão política, religiosa, né? Capítulo 5 agora, dos versos 10 a 12. Aborrecem na porta
ao que os repreende e abominam o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, dos políticos, edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho, se referindo à Síria que viria para detonar. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligis o justo, tomai resgate e rejeitais o necessitado na porta. E o Amós ainda diz, no verso 14: buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. O povo não queria. Tá? Capítulo 8, 4 a 6. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a lua nova? Quando passará a lua nova para vendermos o grão? E o sábado para abrirmos os celeiros? Sábado era dia de descanso, não era dia de trabalhar, era dia de descanso. Está lá no Decálogo, nos 10 mandamentos. Para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras. Olha só, ainda usavam balanças enganadoras para tirar do povo. E no dia de sábado, que era o dia do Senhor. Para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos. E depois venderemos as cascas de trigo por 1 verso 3. Ai dos que repousam em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras nações, e aos quais vem a casa de Israel. Passai a Cauné e vede, e dali ide a grande Ramate, depois descei a Gate dos filisteus. Serão melhores que estes reinos? Ou será maior o seu termo do que o vosso termo? Vós que dilatais o dia mau, e vos chegais ao lugar da violência, que dormis em chamas de marfim, e vos vendeis sobre os vossos leitos, e comeis o cordeiro do rebanho, e o bezerro do meio da manada, que cantai ao som do alaúde, e inventais para vós instrumentos músicos, como Davi, que bebeis vinho em taças, e vos ungis com mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra de José. Eis que agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem cativos, e serão os festins dos regalados. Jurou o Senhor Jeová pela sua alma, o Senhor, Deus dos exércitos. Tenho abominação pela soberba de Jacó, falando de Israel, e aborreço os seus palácios. E entregarei a cidade e tudo o que nela há. Então, o povo não queria se arrepender, havia aqui uma decadência social, tá? Uma decadência social, roubavam-se dos pobres para os ricos ficarem cada vez mais ricos, né? Havia bebedeira, orgias, idolatria, tudo isso havia ali, né? Tudo isso. Depois tem a decadência social que nós lemos, tá? Vamos ler agora melhor, que é o 4, do 1 a 3, a decadência social. Ouvi estas palavras, vós, vacas de Bazã. Olha só o termo. Vacas de Bazã. Deixa eu dar uma olhada aqui no comentário, que essa é pesada. O comentário fala aqui. Era um tipo de gado muito forte, especialmente quando alimentadas nas montanhas de Samaria.
Amós havia sido criador de gado e por isso fala no dialeto do seu chamado. Assim ele compara os ricos que viviam em luxo e devassidão às vacas de Bazã, que eram atrevidas e rebeldes. Aí. Então, vacas de Bazã eram mulheres ricas, pediam dos seus maridos, tá? Exigiam que seus maridos explorassem os pobres para que elas pudessem comer, vestir, né, e beber do melhor. Vacas de Bazã, rebeldes. Né? Que estás no monte de Samaria, que oprimis os pobres, aí, que quebrantais os necessitados, que dizia a seus senhores, dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e a vossos descendentes com anzóis de pesca, e saireis pelas brechas, um após o outro, e vos lançareis para irmão, diz o Senhor. Então, é bem claro aqui a questão social, decadência social aqui, tá? Terrível. Tá? A moral nós já lemos, a religiosa, tá? Religiosa. Nós já lemos também que é o 2:8. E ele fala sobre, tá aqui, sobre a verdadeira adoração, no capítulo 5, versos 21 a 27. É pesado, hein? Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E, ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro impetuoso. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Não. Antes, levantaste a tenda de vosso Moloque, esse é sacrifício de crianças, e o altar das vossas imagens, e a estrela dos vossos deuses, e fizestes para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativo novamente, para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Aqui você vê a verdadeira adoração. O povo tinha que adorar com coração contrito, arrependimento. Hoje as igrejas estão basicamente assim. Shows, o altar se tornou um palco, o pregador é um artista, tá? A mensagem um show business, né? A liturgia se tornou um palco de auditório, tá? E você tem que agradar quem está ali. Se você não agradar quem está ali, não adiantou de nada. Você é um mau pregador, Deus não bradou, tá? Mensagens que não falam uma só vez no nome de Jesus, no sangue de Jesus, no sacrifício de Cristo, do retorno de Cristo, do juízo de Cristo. Não falam uma vez em arrependimento, não falam uma vez em mudança de comportamento, não falam uma vez sobre pecado, tá? Não falam. Só falam coisas agradáveis, coisas que as pessoas querem ouvir. As músicas, eu nem chamo de louvor, as músicas são destinadas a agradar quem está sentado no banco. Os louvores não são mais cristocêntricos. Os louvores não exaltam mais a Deus. Estão preocupados em exaltar quem está lá para que tenha um uhul, que legal. Poxa, aquela igreja é bacana, é agitada. Igreja é lugar de aperfeiçoamento dos santos.
Hebreus 10, 25 diz que nós não devemos deixar de nos congregar como igreja, porque o fim está próximo e precisamos da exortação. É um local de aperfeiçoamento dos santos. Mas o local aqui, Israel, nesse período, 793 a 750 ali, 750 não, até 722, né? Próspera, política, social, religiosa, porém decadente em todos esses aspectos também, né? E Deus sempre falando: vou levar vocês para o cativeiro. E quando Deus fala, irmão, Ele zela por sua palavra, tá? Zela por sua palavra, ok? Bom, no capítulo 9 ele fala sobre a dispersão de Israel, dos versos 9 a 15. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: não se avizinhará, nem nos encontrará o mal. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor. Isso aqui quem fala é Tiago no concílio de Jerusalém, tá? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E removerei o cativeiro do meu povo de Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhe comerão o fruto. Eu os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor. Os versos 14 e 15 pode-se remeter a 1948, quando Israel volta, né, o povo volta para Israel, e Israel torna-se um Estado novamente, com o voto de Minerva de Oswaldo Aranha. E aí um brasileiro que dá o voto de Minerva, e eles retornam para a sua terra, e hoje Israel é uma potência, né, é um barril de pólvora, todo mundo quer Israel. É pequenininho, mas todo mundo quer Israel. Deus falou, levaria para o cativeiro, mas depois os traria de volta. Colocaria na terra deles novamente, e dali nunca mais eles sairiam. Essa profecia se cumpriu, tá? Então, o livro de Amós é um livro que ele vem exortando as nações inimigas, depois ele exorta a idolatria, a decadência moral e religiosa de Israel, chama o povo ao arrependimento, tá? Fala do cativeiro, porque o povo não quer se arrepender, mas quando eles se arrependerem, Deus vai tirá-los de lá e vai devolvê-los para a sua terra, tá? Israel passou por vários cativeiros: Síria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, depois os sarracenos, teve o Holocausto de Hitler, e só depois, em 1948, ela pôde retornar para a sua terra, tá? Então, o profeta foi, levou a mensagem, tá? E
fez o que tinha que fazer: exortar, admoestar, falar a verdade a um povo que era promíscuo, idólatra, tá? Um povo que não estava nem aí para a vontade de Deus, tá? E você pode colocar como fatos principais a verdadeira adoração, que está lá no capítulo 5, 21 ao 27. Você pode colocar a justiça, tá? Que foram sobre os textos que eu falei, tá? Da decadência social, decadência moral, religiosa, tá? E a futura restauração de Israel, que nós acabamos de ler, do capítulo 9, do 7 ao 15. Tá? São as principais doutrinas do livro de Amós, o profeta. Tá? Ele passa por uma perseguição, tá, de um sacerdote, e é bom que vocês depois leiam com calma. Tá legal? Eu vou depois colocar as perguntas que devem ser respondidas lá na plataforma. Cada pergunta vale 1 ponto. Tá legal? Mais o questionário e o trabalho, que é AV1 e AV2. Tá? Se Deus quiser, ninguém vai para AV3. Legal? Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham um ótimo fim de semana. Legal? Deus derrame graça, virtude e poder sobre a vida de cada um dos alunos presentes. Tá? Deus nos abençoe grandemente. Assista esse vídeo e em seguida corra para a Bíblia para analisar. Tá? Um forte abraço. Deus abençoe em nome de Jesus.